Olá, caros alunos! A aula de hoje tem como tema Saúde e Segurança no Trabalho Rural. Abordaremos os seguintes tópicos: riscos ambientais no trabalho, acidente no trabalho, segurança na utilização de agrotóxicos, primeiros socorros, higiene nas operações agrícolas, ergonomia e segurança no uso de equipamentos e ferramentas. A exploração agrícola abrange um grande número de atividades variadas, que vão desde a limpeza e preparo do solo para o plantio, até as operações de manejo da cultura, colheita, transporte e armazenamento. Não somente essas, mas outras inúmeras atividades são realizadas, como o tratamento de sementes e partes vegetativas, abertura de canais de irrigação e drenagem, criação de animais, construção e manutenção de estradas, cercas, estábulos e paiol, controle de doenças e pragas, aplicação de corretivos e adubos, operação de máquinas, eletrificação rural e agroindústria de beneficiamento. Para a realização de todas essas atividades, são utilizados um grande número de ferramentas manuais, máquinas e implementos, veículos, produtos químicos, substâncias inflamáveis, entre outros, que, se não forem corretamente manejados, podem causar inúmeros acidentes graves e comprometerem seriamente a saúde do trabalhador. Vamos iniciar nossa aula compreendendo o que são riscos ambientais. Riscos ambientais são elementos ou substâncias presentes em diversos ambientes que, acima dos limites de tolerância, podem ocasionar danos à saúde das pessoas. E quais são os tipos de riscos ambientais no trabalho rural? Existem 5 riscos ambientais. Veja esse slide: físicos, químicos, biológicos, acidentes e ergonômicos. Os riscos físicos são exposição ao solo ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possa ter contato ou ser absorvido pelos organismos através da pele ou por ingestão. Os riscos químicos são representados pela presença de substâncias, compostos ou produtos que podem penetrar no organismo, causando prejuízos. São exemplos de riscos químicos o excesso de poeira, presença de gases, névoas, neblinas e vapores. Já os riscos biológicos são riscos oferecidos por diversos tipos de micro-organismos, como bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros, que possam infectar um indivíduo por vias respiratórias, contato com a pele ou ingestão. Os riscos acidentes: arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, outras situações de risco que poderão contribuir
para a ocorrência de acidentes. Aí temos os riscos ergonômicos. São o esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade. Outras situações causadoras de estresse físicos e ou psíquico. Lembrando que cada risco é associado a uma cor para melhor sinalização. Então, o verde significa físico, o vermelho químico, o marrom biológico, o amarelo ergonômico e azul acidente. Como que ocorrem os acidentes no trabalho? A causa de um acidente de trabalho, tecnicamente, é qualquer ato ou fato capaz de provocar algo de efeito. Assim, os acidentes são efeitos de inúmeras causas. Em 98% dos casos, as causas podem ser previstas e eliminadas. Nesse sentido, temos que a causa de um acidente de trabalho seria qualquer fator que, se eliminado a tempo, evita o acidente. Acidente este que não é inevitável, nem surge por acaso. Esses riscos propiciam a ocorrência de 3 situações distintas: acidentes do trabalho típicos, que ocorrem no interior do ambiente de trabalho, acidentes de trajeto, que ocorrem no percurso da moradia ao trabalho, e doenças ocupacionais, decorrentes das atividades exercidas no trabalho, bem como a exposição a um ambiente que cause algum dano à saúde do trabalhador. Temos 3 causas de acidente do trabalho: condição insegura, ato inseguro e fator pessoal inseguro. Vamos conhecer essas causas. Condições inseguras são os defeitos, irregularidades técnicas, falta de dispositivos de segurança e as condições do meio em que o trabalho é realizado, com riscos para a vida e a saúde do trabalhador e para as condições operacionais dos equipamentos em uso. Ferramentas manuais mal desenhadas e inadequadas, falta de dispositivos de segurança e de proteção em máquinas e veículos agrícolas, como rodanas e engrenagens, transmissões sem proteção, excesso de ruído e vibrações nos veículos, máquinas e equipamentos agrícolas inadequados, pulverizadores com vazamentos, falta de cabine ou chassi de segurança nos tratores agrícolas, transporte de trabalhadores em veículos que não reúnam condições mínimas de segurança, como a falta de bancos, sinalização e outros. O ato inseguro é o comportamento inseguro ou o excesso de confiança na forma como o trabalhador se expõe ao executar uma tarefa. Especialistas chegam a afirmar que esses comportamentos arriscados e impensados ou confiantes demais representam 80% das causas dos acidentes. Daí a importância do treinamento contínuo dos trabalhadores. Excesso de velocidade nas operações com veículos e máquinas agrícolas, falta de cuidado no abastecimento e carregamento de veículos,
mexer nos dispositivos de segurança dos equipamentos, retirando ou alterando suas finalidades, fumar, beber ou comer durante a aplicação de produtos químicos, trabalhar descalço ou de chinelos, passar ferramentas para outra pessoa sem o devido cuidado e atenção, entre outros. O fator pessoal inseguro é a limitação pessoal do indivíduo relativa à sua condição de saúde, de ordem fisiológica, pode ser surdez, deficiência visual, defeitos físicos, alcoolismo, epilepsia e outras. Condição psicológica e emocional, falta de motivação para o trabalho devido a atritos pessoais no local de trabalho ou em casa, e ainda limitações de raciocínio, inteligência e habilidade. Tanto na cidade como no campo, todo o trabalho sempre oferece riscos. Na agricultura, os perigos de acidente estão aumentando a cada dia em função da mecanização, automatização e uso intensivo de defensivos químicos, como herbicidas e pesticidas. Para isso, é importante conhecer os cuidados no trabalho rural. Os cuidados para se evitar acidentes, em muitos casos, são práticas simples e observações do óbvio. Cuidados pessoais. Dos cuidados pessoais tem proteger a cabeça contra o sol com um bom chapéu de palha de abas largas no lugar do boné de tecido. Hoje é muito comum essa prática. Andar sempre calçado, com botas ou botinas apropriadas para cada tipo de serviço. Se vai trabalhar em áreas alagadas ou encharcadas, por exemplo, deve-se usar botas de borracha. Em lugares com vegetação densa e perigosa, recomenda-se botas de couro de cano alto. Em dias de tempestade, deve-se dirigir-se a abrigos contra tempestades ou lugares onde exista conjunto de árvores. Nunca embaixo de linhas elétricas, árvores isoladas ou perto de tratores, gado, cercas, córregos, cascatas ou lugares altos. Quando fumar, procure ficar bem longe de materiais inflamáveis, que se queimam com facilidade, como combustíveis, capim, palhas, feno, folhas e madeiras secas. Quando apagar o cigarro, certifique-se de que este está de fato apagado. Ao queimar restos de culturas e roçados, tomar cuidado para o fogo não se espalhar. Neste caso, faça o acero, isto é, ao redor do material pronto para ser queimado. Faça uma limpeza no terreno, retirando todo o material que possa pegar fogo, fazendo-o saltar para outra área. Os serviços e consertos em instalações elétricas devem ser feitos por pessoas treinadas. Assim, evita-se choques, curto-circuito, incêndios e acidentes. Os trabalhadores devem viajar sentados em bancos fixos e com encosto. Por isso, o ideal é transportá-los em ônibus ou em carrocerias de caminhões fechadas, nunca sobre cabines, paralamas ou nos estribos. O transporte de pessoas
em implementos e máquinas agrícolas só pode ser permitido se estes possuírem um lugar específico que ofereça segurança. Cuidado no uso de ferramentas e equipamentos agrícolas. Cada ferramenta deve estar preparada para o uso ao qual se destina. Os instrumentos cortantes, por exemplo, devem estar bem afiados para evitar sobreesforço do trabalhador e para conservá-las em boas condições de uso. Mesmo durante o trabalho, as ferramentas devem ficar onde não ofereçam perigo a ninguém. Nas oficinas, devem ficar em caixas de ferramentas ou em quadros fixos, assim como nas agroindústrias, principalmente nos abatedouros, no corte e no beneficiamento de carnes. Ainda durante o trabalho com certas ferramentas manuais, é importante usar proteção individual, como luvas, perneiras e botas. As bainhas e estojos protetores são dispositivos de segurança, fabricados exclusivamente para guardar e proteger as ferramentas. Manter uma distância mínima entre trabalhadores para evitar que eles sejam atingidos na movimentação das ferramentas. Não atirar pontas de cigarros em qualquer lugar sem antes de ter a certeza de que estão apagadas. Para verificar o fio de facas e facões, use pedaços de madeira, nunca os dedos ou palma da mão. Nunca jogar uma ferramenta para o companheiro pegar. O correto é entregar nas mãos diretamente. O local onde são guardadas as ferramentas manuais deve ser de fácil acesso, ao alcance das mãos, e não oferecer risco de acidentes às pessoas e animais. Os cuidados ao usar agrotóxicos. Segurança na utilização de agrotóxicos. Quantifica-se a segurança das condições de trabalho com agrotóxicos através da avaliação do risco de intoxicação, cuja intensidade está em função de dois fatores principais: toxicidade e exposição. Eles expressam os efeitos de inúmeros fatores influentes no risco de intoxicação nas condições específicas de trabalho. Entre estes, destacam-se o tipo de formulação, o método de aplicação, o tempo de exposição, o tipo de atividade, a intensidade do vento, atitudes do trabalhador, frequência das exposições, medidas de segurança, proteção e higiene adotadas. As informações sobre o uso correto e seguro dos agroquímicos é um assunto regulamentado pela Lei Federal de 89 e pelo Decreto de 2002, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção, a fiscalização de agrotóxicos e seus componentes afins. A Associação Nacional de Defesa Vegetal propõe uma série de recomendações
de acordo com a lei em vigor, para o uso correto e minimizar os riscos à exposição de agrotóxicos em diferentes etapas do processo e assim discriminados a aquisição de produtos, transporte, armazenamento na propriedade rural, manuseio e aplicação. A exposição a produtos químicos pode ocorrer através da pele, da boca, dos olhos ou através da inalação de partículas ou vapores durante o manuseio e aplicação. Ao abrir as embalagens, aplicar os produtos ou limpar os equipamentos de aplicação, o aplicador deve utilizar luvas, respiradores e outros equipamentos de proteção individual, conhecido como EPIs, com o objetivo de evitar a exposição do organismo ao produto tóxicos. Principais equipamentos de proteção individual. Então, nesse slide, nós temos luvas, respiradores, a viseira facial, o jaleco, a calça, o boné árabe, botas e avental. Destino final das embalagens de agrotóxicos. Toda embalagem de agrotóxicos deve ser devolvida vazia após o procedimento de tríplice lavagem e com o fundo furado ao estabelecimento que foi adquirida. Como fazer a tríplice lavagem? Você vai esvaziar completamente a embalagem no tanque do pulverizador, preencher a embalagem com 1/4 do seu volume com água. Você vai tampar a embalagem e agitar por 30 segundos. Depois você vai despejar a calda resultante no pulverizador e vai repetir essa operação por 3 vezes. Após isso, você vai furar o vasilhame. Os hábitos de higiene são um outro assunto que nós vamos falar agora. Intoxicações podem ser evitadas com hábitos simples de higiene. Os produtos químicos normalmente penetram através de alimentos, bebidas ou do cigarro, quando são manuseados com as mãos contaminadas. Roupas ou equipamentos contaminados que deixam a pele do trabalhador em contato contínuo com produtos tóxicos aumentam a absorção. Algumas recomendações importantes para evitar as intoxicações. Lave bem as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Lave as luvas contaminadas antes de retirá-las. Em seguida, lave bem as mãos com água e sabão. Ao final do dia de trabalho, lave as roupas usadas na aplicação. Tome banho com bastante água e sabão, lavando bem o couro cabeludo, as axilas, unhas e regiões genitais. Use sempre roupas limpas. Para finalizar a aula, é importante saber que a maioria dos acidentes poderiam ser evitados. Porém, quando ocorrem alguns conhecimentos simples, podem diminuir o sofrimento, evitar complicações futuras e até mesmo salvar vidas. Normalmente, os primeiros momentos após um acidente são os mais importantes para garantir a recuperação ou a sobrevivência das pessoas feridas. No entanto, um atendimento emergencial mal feito podem comprometer ainda mais a saúde da vítima. Nesse sentido, os agricultores devem se capacitar para atender os primeiros socorros. Por hoje ficamos por aqui. Não se esqueça de aprofundar os estudos
sobre saúde e segurança na área rural. Bons estudos para vocês!